Salmo 46, versículo 1. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vamos ler junto aqui, irmãos? Vamos lá? 4 versículos a gente pode ler junto. Vamos lá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Diga amém. Coloque as mãos sobre o teu coração, mantenha a sua Bíblia aberta no seu colo e coloque as mãos no seu coração e ore a Deus e diga: Senhor, toca o meu coração nesta noite. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração nesta noite. Ajuda-me, Senhor. Vamos orar nesse sentido. Não se distraia com mais nada agora, não converse. Agora não é momento para isso. Então ore ao Senhor, peça ao Senhor que fale com você, que te ajude, que te abençoe nesta noite, que Ele comunique verdades poderosas com você, através da sua palavra. Sim, ó Deus, nós oramos, clamamos o Teu nome, pedimos ao Senhor que opere maravilhas no nosso meio. Ó Pai, em nome de Jesus, pessoas aqui sejam tocadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Livra-nos da distração, das conversas paralelas, Senhor. Livra-nos, Pai, livra-nos. Livra-nos, Senhor, restaura as nossas forças, nosso cansaço, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu favor estejam sobre a nossa vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Salmo 46, versículo 1, que nós lemos, ele diz o seguinte, eu quero ler mais uma vez esse versículo 1 com vocês. Deus é o nosso... E que mais? E que mais? Socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Amém. De acordo com esse texto, eu queria refletir algumas perguntas com vocês. Você já sentiu o chão mover-se sob seus pés? Sabe o que é balançar de um lado para o outro em um pequeno barco num mar revolto? Já teve de correr para proteger-se? Fugiu de tiros ou saiu do caminho de tropas que avançam? Isso já aconteceu com você? Sim ou não? Algumas pessoas em todo o mundo poderiam responder que sim a essas perguntas. Mas, sendo muito sinceros entre nós aqui, eu acho que a grande maioria de nós só imagina tais cenas. A gente só imagina. Eu, por exemplo, eu não lembro de ter corrido de tiro na rua, eu particularmente. Não, né? Um terremoto, não tive esse problema também. Enfim, são algumas pessoas que tiveram, de repente, nesse auditório, já vivenciaram esta cena que eu descrevi para vocês. Mas uma coisa é verdade, queridos. Mais cedo ou mais tarde, eu creio que todos nós enfrentaremos a sensação de que a vida está fugindo do nosso controle. Todos nós aqui. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos esta sensação. Não tem jeito, não tem como escapar. Inclusive, essa situação pode estar acontecendo de repente agora com você, né? Isso pode descrever o seu momento, a sua situação no dia de hoje. De repente você está vivendo uma situação, como eu mencionei acima, mas não no literal da palavra. Esse terremoto da sua vida não é o chão que está tremendo, mas é um relacionamento que está balançando, é o seu casamento, a relação com os filhos,
ou então no trabalho, enfim, alguma situação pode estar acontecendo com você. Gente, o Salmo 46, esse salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Ele é conhecido como o salmo do grande reformador chamado Martinho Lutero. E há um consenso também entre os estudiosos que este salmo aqui serviu de inspiração para aquele hino que vocês conhecem, Castelo Forte é o nosso Deus. Vocês conhecem esse hino ou não? Que quem compôs esse hino foi o próprio Martinho Lutero. E ele cantava esse hino nas suas horas difíceis, nos momentos difíceis da sua vida. Martinho Lutero cantava, ele compôs e ele cantou este hino. Há também uma possibilidade muito grande que o contexto histórico em que foi escrito este salmo seja a ocasião em que Deus livrou, olha lá, Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. E aí, se você tiver curiosidade na sua casa de conhecer um pouquinho melhor essa história, eu desafio você a anotar esses textos. 2 Reis, capítulo 18 e 19, né? Depois 2 Crônicas, capítulo 32, depois Isaías, capítulo 36 e 37, você vai entender um pouquinho mais do contexto. Então veja bem, o rei Ezequias, ele era um poeta. E é muito possível, porque às vezes a gente tem uma ideia de que todos os salmos são escritos por Davi. Mas não. Tem outros compositores dos salmos. E este salmo, por exemplo, não foi escrito pelo rei Davi. Este é um salmo que possivelmente foi escrito pelo poeta, o rei também, Ezequias. E ele não só escreveu o Salmo 46, como o Salmo 47 e o Salmo 48. E provavelmente ele escreveu esses 3 capítulos dentro de um mesmo contexto histórico, onde a vitória do Senhor é celebrada sobre os inimigos. Amém, gente? O Salmo 46, então, ele é um hino que ele fala da segurança que o povo de Deus pode desfrutar em meio às dificuldades, em meio às adversidades e às tempestades da vida. Veja aqui, se você for ler depois com calma na sua casa, o Salmo 46 tem 11 versículos. Quantos versículos? Tem 11 versículos. E aí, se você ler este salmo com muita atenção, você vai descobrir o seguinte, que a intenção do salmista ao escrever o salmo foi exaltar a Deus. É um salmo, então, que exalta quem? Que exalta a Deus. Mas a gente leu 4 versículos, né? Eu li com vocês aqui do versículo 1 até o versículo 4, né? E aqui nesse trecho também, o salmista, ele exalta a Deus, dizendo que Deus é. O que é que ele está dizendo, irmãos? Que Deus é. Mas o que Deus é, gente? E o próprio texto responde. O que Deus é? O versículo 1, vamos ler lá juntos? Deus é o quê? Nosso refúgio. Deus é o quê? A nossa fortaleza. Deus é o quê? O nosso socorro presente na angústia. Então ele já descreve que Deus é. Então eu queria falar com vocês sobre essas 3 coisas nessa noite, né? E o desejo do meu coração é que você saia daqui fortalecido na fé. Que você seja tocado por esta palavra, seja abençoado e saia daqui para uma semana, é verdade, de muitos desafios que você terá pela frente, mas com certeza muitas vitórias vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então as 3 coisas, Deus é. Mas o que Deus é? Primeiro, Deus é o nosso refúgio. Vamos dizer juntos? Deus é o nosso refúgio. O que é refúgio? O que é um refúgio? Segundo o dicionário, refúgio é um local tranquilo, que oferece paz, tranquilidade, sossego. É um abrigo, um lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo. É esconderijo, lugar onde alguém pode se esconder ou ocultar alguma coisa. Então, isso significa refúgio. Agora, o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, que o salmista, ele não está dizendo o seguinte, ele não diz assim, olha, Deus oferece
um refúgio. Deus envia você para um lugar de refúgio. O salmista não está dizendo isso. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que Deus é o próprio. Ele não está oferecendo um lugar de refúgio. Não está enviando você para um lugar de refúgio. O salmista está dizendo assim: Deus é refúgio, Ele é o próprio refúgio. Ou seja, de acordo com aquilo que a gente então viu no dicionário, Deus é o local tranquilo onde nós encontramos paz, onde nós encontramos tranquilidade e sossego nas horas das tempestades da nossa vida. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso abrigo para onde a gente pode fugir e se livrar de todo perigo. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que Deus é o lugar onde nós podemos nos esconder e ocultar de qualquer calamidade. O salmista está dizendo isso. Por isso que no Salmo 91, versículo 1, outro salmista, ele disse que aquele que habita, vamos ler juntos na tela, irmãos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, Deus é o nosso abrigo. Deus é o nosso refúgio. Você sabe qual é o problema? É que tem muita gente que pensa que o dinheiro é o seu refúgio. Que o dinheiro pode trazer a segurança para a vida. Tem muita gente que descansa assim e se frustra. Porque o dinheiro pode acabar. A crise financeira e a inflação pode fazer o seu dinheiro perder valor. E você sabe disso. Até como aconteceu numa parábola que Jesus contou do homem rico. Lá no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 16 em diante, diz o texto que os campos daquele homem rico, olha só que interessante, os campos daquele homem rico produziram com tanta abundância, mas com tanta abundância, a ponto dos seus celeiros não serem mais suficientes para armazenar aquela colheita. E aí diz o texto seguinte, que olha só o que o homem rico pensou. Diz que ele pensou assim, já sei o que eu vou fazer. Destruirei os celeiros antigos e construirei outros maiores. E aí recolherei todo o produto da minha colheita e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então, alma, descansa, come, bebe e regala-te. Tens em depósito muitos bens. E sabe o que Deus diz nessa parábola? Louco, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem serás? Gente, é uma loucura nós entesourarmos aqui nessa terra. Isso é uma loucura. Eu nunca vi gente levar dinheiro para a sepultura. Alguém já viu aqui? Só louco, não sei, deixou dinheiro na sepultura. Eu particularmente, eu não vi. O dinheiro não é refúgio para ninguém, de jeito nenhum. O dinheiro, inclusive, não protege ninguém do desgosto. Dinheiro não protege ninguém do fracasso, nem do pecado, até às vezes pelo contrário. Dinheiro não protege ninguém de acidentes, e nem desgraças, tragédias e doenças, vocês sabem disso. É claro que você até pode usar o seu dinheiro para escolher um melhor hospital, para fazer um tratamento melhor, para você escolher melhores médicos, melhores clínicas. Mas, gente, quando a morte chegar, quando a morte bater a sua porta, só existe um lugar seguro. E sabe qual é este lugar? É na sombra do Onipotente, que irá descansar todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga aleluia! Não, vocês estão aleluia muito desempolgados. Diga aleluia bem forte aí, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Quando tudo se virar, meu irmão, contra você, quando tudo estiver dando errado aí com você, na sua vida, olha, você tem um lugar que você pode se esconder quando vier as suas lutas, as suas aflições. Só existe um refúgio. E a Bíblia diz, eu reforço,
Deus é o nosso refúgio. E quando Deus se torna realmente, irmãos, o nosso refúgio, acontece aquilo que o salmista disse no Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que bênção saber disso, queridos. Eu sei que existem dias na nossa vida que nós precisamos de um refúgio. Eu sei disso, todos nós aqui, sem exceção. Há dias que nós estamos precisando, parece que um lugar para a gente se esconder. Alguém já teve essa sensação e quis isso? Eu preciso de um lugar para sumir, eu quero sumir do mapa. Quantos aqui já tiveram essa sensação e quiseram fazer isso? Eu creio que todos nós. Eu preciso de um lugar para pensar, para me esconder. Mas eu pergunto para você, onde é que você busca refúgio quando você está ansioso? Onde é que você busca refúgio quando você está triste? Quando você está preocupado com o hoje ou com o futuro? Onde é que você busca refúgio quando você está com medo até mesmo da morte? Ou até de ficar desempregado? Ou medo de uma doença que alcançou o teu corpo? Onde é que você busca refúgio quando você está enfrentando uma crise conjugal? Você precisa resolver um problema no teu casamento. Onde é que você busca refúgio quando o teu filho adolescente pirou a cabeça? Quer sair de casa? Está dando trabalho para você? Onde é que você busca refúgio? Meus irmãos, aonde é que você busca refúgio quando surgem as lutas da vida? Quando surgem as dificuldades e as tentações? Onde é que você busca refúgio? É no dinheiro? Nas amizades? Você busca refúgio nos programas de TV? Você busca refúgio nas terapias e com os psicólogos? Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Abrindo parênteses aqui. Pelo contrário, se você precisa de um tratamento, faça. Posso ouvir um amém aí ou não? Tem gente que demoniza isso. Não, eu passar por um psicólogo, isso é do diabo. Está amarrado em nome de Jesus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Preste atenção para você não interpretar errado. Desculpa. Eu estou perguntando o seguinte, onde é que você busca refúgio? É num tratamento, é numa terapia? Tudo isso é bom. É bom sim, se você precisa, urgente deve fazer. Existem pessoas que conversam comigo e me perguntam, falam, Ronaldo, eu devo procurar? Eu falo, sim. Claro que sim. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não é isso. Eu creio que até elas podem ajudar. Mas, diga mas existe um só refúgio perfeito. Existe apenas um refúgio perfeito, só existe um lugar onde você pode encontrar paz, onde você pode encontrar a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade e o verdadeiro descanso nas horas difíceis da sua vida. E este lugar é Deus é o nosso refúgio. Diga amém. Deus é o nosso refúgio. Nada pode substituir Deus, a presença de Deus, porque é Ele que é o nosso refúgio perfeito. Amém? Então a primeira declaração do salmista qual é? Deus é o nosso, o que, irmãos? Nosso refúgio. Mas ele faz uma segunda declaração. Ele diz que Deus também é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. E olha só o que é que o texto, o que é que nós encontramos de definição no dicionário sobre fortaleza. Fortaleza é força, é vigor, é robustez, lugar fortificado, organizado para a defesa de uma cidade, de uma região. É a qualidade de quem é forte, é a fortaleza do lutador. Esse é o significado, de acordo com o dicionário, de fortaleza. Antigamente, inclusive, a fortaleza era uma construção fortificada para se defender dos inimigos. Vocês viram aqui no meu vídeo? Estava lá em Jerusalém. Ali eu estava na cidade velha de Jerusalém. Ao redor dos muros, havia uma fortaleza ao redor da cidade. Então era construído por quê? Para não ficar vulnerável. Eles construíam os muros da cidade para a cidade não ficar vulnerável aos ataques dos inimigos. Então, essas muralhas que vocês viram no vídeo, era assim, as cidades eram construídas assim. E olha que as muralhas feitas com pedra, a pedra lá de Israel, gente, é uma pedra especial, ela é mais dura do que a nossa pedra. Pra vocês terem ideia.
O negócio é diferenciado mesmo. É um outro tipo de rocha. É um outro tipo. Mas é interessante, assim eram feitas as cidades. Com esse tipo de fortaleza. Para se defender dos inimigos. Agora, nesse contexto aqui do texto que nós estamos lendo, fortaleza está falando de proteção. Está falando do quê? De proteção. Mas também aqui dentro desse contexto, é a qualidade de quem é forte. Fortaleza é a qualidade de quem é forte. A gente às vezes não diz assim, ó, pô, fulano é uma fortaleza, esse camarada é forte pra caramba. A gente não fala assim, às vezes, quando a gente se encontra um camarada mais reforçado. O camarada é uma fortaleza. Agora, veja bem, o salmista aqui ele está deixando claro que Deus é a nossa fortaleza. Esse camarada forte aí é Deus. Deus é a nossa fortaleza. Isso que o salmista está dizendo, ou seja, Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa força. Quando você estiver enfrentando uma situação difícil, uma situação complicada, lembre-se disso. Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha força. E a Bíblia diz o seguinte lá no Salmo 118, quero que você leia na tela comigo, vamos lá. O Senhor é a minha força, e que mais? E o meu cântico, porque Ele me salvou. Olha o outro texto que é que diz lá. Vamos ler Isaías 12, 2. Leiam. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Jeremias 16, 19. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. Amém. Você sabe de onde os homens do passado tiraram forças para enfrentar as lutas da vida e continuar a sua caminhada? De onde que eles tiraram forças? De Deus. Eu pergunto para você, você sabe de onde vem a força e a coragem quando o diabo se levantar contra a sua vida e quiser te destruir? Quando forças malignas se levantam contra nós e quando os poderes do inferno investem contra a sua alma, contra o seu corpo e contra o seu espírito? Onde é que a gente pode encontrar essa força? A força vem de quem? Vem de Deus, a força vem do Senhor. E olha, eu vou dizer para vocês, ai de nós, se o Senhor não fortalecer o nosso coração. Ai de nós, o que vai ser de nós, se Deus tirar a mão dele sobre a nossa vida? O que é que vai acontecer com a nossa vida? Nós vamos desfalecer, nós vamos enfraquecer, desanimar, e como resultado nós seremos derrotados. É uma verdade. Basta Deus tirar por um instante, por um segundo, que Ele tire a mão dele de sobre a nossa vida, e logo nós vamos nos entregar a um sentimento de angústia, de derrota, de morte. Por isso, meu irmão e minha irmã, continue pedindo a Deus para que Ele seja a sua fortaleza. Peça a Deus para que Ele seja a fortaleza, porque Ele é o cara. Ele é a sua fortaleza. Peça ao Senhor, Senhor, seja a minha fortaleza todos os dias. Continue pedindo ao Senhor. Peça ao Senhor para que você seja fortalecido na força do poder dEle. É aquilo que disse o apóstolo Paulo, Efésios 6,19. Leia lá comigo na tela. O Senhor, cadê? Efésios 6,19. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos o quê? No Senhor e na força do seu poder. Irmãos, Deus é a nossa fortaleza. Isso significa que Deus é aquele que é forte quando nós somos fracos. E aí Paulo dizia, né? Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque é a graça de Deus que nos basta. Nós podemos todas as coisas em quem, irmãos? Em Cristo que nos fortalece. E aí sim nós podemos todas as coisas. É por isso que Neemias, né? Ele declarou em Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa força. Amém? Mas há uma terceira e última coisa interessante desse texto. O salmista está dizendo o seguinte: primeiro, Deus é o quê? O nosso refúgio. Segundo, o que é que ele diz? Deus é a nossa fortaleza. Mas na continuação ele diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O que é que significa isso? O que é que significa? Olha só. Significa dizer que Deus está bem próximo de nós para nos socorrer
na hora da angústia. Quem sabe por alguma razão hoje você está aqui, com o seu coração angustiado, talvez por uma situação econômica, financeira, desemprego, ou então por uma traição, uma enfermidade, um problema pessoal, um problema familiar, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que são várias as situações que podem provocar angústia na nossa vida e no nosso coração. São vários motivos. Mas a boa notícia que nós temos, queridos, é que nós temos um socorro. Deus é o nosso socorro. Essa é a boa notícia. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. Quantas vezes, meus irmãos, na hora da angústia, nós ficamos sozinhos e parece que nós não temos ninguém do nosso lado para nos ajudar. Você já teve essa sensação, sim ou não? Às vezes está sozinho, parece que você não encontra ninguém como apoio, como ajuda. Os amigos desaparecem. Os parentes estão longe. Parece que ninguém nos entende. Ninguém nos compreende. Parece que nós estamos sozinhos com as nossas lutas e com as nossas dificuldades. Eu creio que todos nós já passamos por momentos assim na vida. Eu lembro muito bem, e eu já contei o meu testemunho para vocês aqui, minha mãe também já contou o meu testemunho, quando aos 12 anos eu sofri um acidente, eu fui atropelado e quase perdi minha perna. Mas foi um tempo de crise e tempo difícil. Porque no dia que eu fui atropelado, gente, eu estava com minha mãe, nós estávamos sozinhos naquele hospital lá em Santos. Eu estava numa cirurgia, sofrendo uma cirurgia de 4 horas, e minha mãe ficou no corredor do hospital orando por mim. Eu estava correndo risco de vida e principalmente o risco de perder a minha perna. Minha mãe ficou orando no corredor daquele hospital e ela se sentiu naquele momento só. Os amigos não estavam. Meu pai também não estava. Meu pai inclusive estava em São Paulo pregando. Ia viajar, se não me engano, para Goiânia, para uma outra cidade onde ele ia ministrar. Não tinha ninguém. E ele estava ali sozinha, mas havia uma diferença. Ela estava buscando ao Senhor. Estava sozinha naquele corredor do hospital, mas buscando ao Senhor. E aí chegou a boa notícia. E a boa notícia para nossa casa foi: Deus é o nosso socorro presente em meio à angústia. E esse socorro se manifestou na minha vida. Quando a palavra de Deus foi revelada na nossa casa, lá no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E naquele momento Deus se mostrou como socorro na nossa casa. E Deus disse assim para minha mãe: olha, o teu filho vai ficar apenas com uma cicatriz na perna, uma marca na perna dele, para que ele sempre se lembre, sempre se recorde da misericórdia e da bondade que eu tive para com a vida de vocês. E essa palavra se cumpriu na minha vida e se cumpriu na nossa casa. Ele é o nosso socorro presente no tempo da angústia. Ele foi o nosso amigo fiel. Deus está à sua disposição, meu irmão, 24 horas por dia. Ele não dorme. Diga aleluia. Deus não dorme, queridos. Ele está à nossa disposição 24 horas por dia. E nas horas mais difíceis da nossa vida, nos momentos de dificuldade, Deus quer nos ajudar, queridos, a vencer no nome poderoso de Jesus. E eu quero declarar para você nesta noite que está enfrentando uma dificuldade, está batalhando sozinho, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ter certeza que vai chegar um momento que vai começar a aparecer o sol da justiça. Ele vai se levantar, o sol vai se levantar, o sol da justiça vai brilhar e o dia da tua vitória vai chegar no nome poderoso de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Alguém quis aplaudir, aí pode aplaudir, não tem problema nenhum. Olha, Deus está presente na hora da angústia, mesmo que você não veja. Ronaldo, eu não consigo ver. De repente, com os teus olhos humanos, você não consegue enxergar, mas Deus se faz presente com o seu poder, derrotando as forças que muitas vezes, irmãos, querem nos vencer. Deus se faz presente agindo. Deus se faz presente te orientando, meu irmão e minha irmã, através da palavra. Quantas e quantas vezes, dando estratégias a cada um de nós, para termos como resultado uma vida vitoriosa. Porque o Deus a quem a gente serve é o Deus que acalma tempestades. O Deus que a gente serve é o Deus que livra da cova dos leões. Esse Deus que a gente serve é aquele Deus que protege na fornalha de fogo ardente.
O Deus que a gente serve é o Deus que abre o mar para o seu povo passar e liberta este povo das mãos de Faraó. É este Deus. Por isso que a gente pode declarar, como o salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Creia em Deus, meu irmão. Ele é o teu socorro presente na hora da angústia. Se a angústia hoje bater no teu coração, lembre-se que Deus está presente e você pode invocá-lo no dia da angústia. Invoca-me, Salmo 50, versículo 15, nós temos aí, vamos ler junto, olha lá. Invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha, queridos, queira Satanás ou não, Deus é. Você pode até não crer, mas Deus é. O mundo pode também até não crer, mas Deus é. Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Deus é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Deus é santo, é misericordioso, é bondoso, Ele é maravilhoso. Deus, irmãos, Ele é amoroso, Ele é verdadeiro, irmãos, Ele é incomparável, Ele é imutável. Deus é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, Ele é o Todo-Poderoso que nos socorre na hora da angústia. Quantos creem nesse Deus maravilhoso? E aí o versículo 3 e 4 desse texto que a gente leu aqui, porque se Deus é tudo isso que a gente falou agora, o 3 e 4 diz algo interessante. Você pode ler comigo do Salmo 46? Não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se abalem. Meus irmãos, se Deus é, não há por que a gente temer. Não há por que a gente temer. Você até pode dizer o seguinte: mas eu não temo nada, eu sou um camarada forte, eu tenho muita resistência, Ronaldo, eu sou esperto, eu sou conhecedor das coisas, eu não sou bobinho não, eu sou pastor. Ah, Ronaldo, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou teólogo, deixa comigo, eu sou líder de GECEM nessa igreja, está tranquilo. Deixa eu dizer para você uma grande verdade, meu irmão. Tem muita gente dizendo o seguinte: olha, pode contar comigo que eu sou o cara, tá? Vem na minha aqui que você não vai se dar mal. Às vezes a gente brinca com essa frase, né? Vem na minha, descansa em mim que você não vai se dar mal. Mas tem gente que diz isso sério. Olha, fica tranquilo que eu garanto. Eu sou o cara. Eu faço. Eu aconteço. Vem na minha. Eu resolvo tudo. Mas olha, queridos, quando as coisas apertam e fica difícil, quando o médico diz que não tem cura, quando o advogado diz que já não tem mais solução, olha, esse camarada não tem jeito, ele tem que se prostrar, ele se prostra, e ele diz assim: pois é, esse cara não sou eu não. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou. Mas a boa notícia que eu tenho para você nessa noite, sabe qual é? É que Deus hoje está aqui. Você crê na presença de Deus aqui nesse lugar ou não? Deus está aqui neste lugar, Ele se faz presente. Ele está olhando para mim, para você, e Ele está dizendo assim, ó: eu sou. Eu sou. Deus está dizendo: eu sou. O eu sou diz: eu sou. Eu sou. Ele se garante. Hoje Ele está dizendo: você não pode, eu posso. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? O eu sou diz: operando eu, quem impedirá? O eu sou que está aqui nesta noite está dizendo o seguinte: olha, vai nesta tua força, porque eu estou com você. Olha, vai nessa tua força, porque eu sou o teu amigo, eu sou o teu companheiro. Olha, vai nessa tua força, porque eu sou o teu advogado, eu sou o teu médico, eu sou a água que sacia a sua sede, eu sou o calor que aquece você no frio, eu sou o pão que alimenta a tua fome. O eu sou está dizendo assim: olha, continue, siga em frente, porque eu vou à tua frente, arrebentando as correntes de ferro e quebrando as portas de bronze, porque eu sou, diz o Senhor. Eu sou.
Então, meus irmãos, o título dessa mensagem é Deus é. Deus é e nada pode mudar isso. Eu gosto demais de uma frase que eu já citei aqui, vou citar de novo. Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz. Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz. Vamos repetir juntos? Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz. Não questione, porque Deus é e ponto. As circunstâncias podem mudar. Tudo aquilo que você aprendeu sobre Deus, enquanto tudo estava bem na sua vida, não mudou. De repente hoje o que mudou foram as circunstâncias. Porque as circunstâncias mudam. Sim ou não, irmãos? Mas não questione Deus. Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz, enquanto tudo estava bem. Porque Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é e ponto final. Isso não muda, Deus é. Eu não sei qual é o terremoto, como eu disse no início, né? Eu não sei qual é o terremoto que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual que é o monte que se levantou para te assustar. Mas ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem, não se preocupe, não se desespere e lembre-se sempre, Deus é aquele que te levanta, que estende a mão para você, que te ergue e que te dá a vitória. E eu quero concluir com você aqui, ó, olhe para a tela aqui que nós vamos concluir. E olha só o que é que diz essa conclusão. Enquanto estivermos nesse mundo, não estaremos livres de adversidades. É verdade ou não, irmãos? Mas a boa notícia é, Deus é o nosso refúgio. Por isso, ao enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é nossa fortaleza, nosso muro de proteção, nosso escudo e nos protege do perigo. E ainda Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente nos livrará das situações difíceis e até impossíveis. Aonde podemos ir quando o mundo ao nosso redor cai e toda a nossa esperança é perdida? Ao eterno Deus que é nosso Pai. Ele preservou Israel pelos tempos mais difíceis, guiou sua igreja pelas tribulações e triunfos através dos séculos. Ele fará o mesmo por nós até o dia em que viveremos eternamente com Ele. Amém, amém, amém. Vamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus.